Se fizer uma leitura de Ezequiel 1, lá do verso 4 ao 25, e Ezequiel 10, tá? No verso 15, vocês verão que é mencionado sobre seres viventes, onde eles são formas que os anjos tomam para si. Eles estão ali sendo mencionados em Ezequiel, então os anjos, eles tomam forma específica de animais, tá? Por isso que a palavra ela é intercambiável. O próprio ser, por exemplo, chamado serpente na Bíblia, a palavra ali é intercambiável, uma palavra que significa nahash. Aliás, a tradução, como colocam para nós, né? Eu vou ler brevemente, rapidamente, de Gênesis 3, aqui para vocês. Quando diz assim, ora, o nahash, a serpente, o sedutor, tá? Era o mais malicioso dos animais. Eles colocam mais astuto aqui, porque como aqueles que traduzem a Bíblia para os dias de hoje, eles não têm muita compreensão disso, então eles não sabem que a Escritura ela faz, ou eles se esquecem, né? Que a Escritura faz analogia de seres, animais e anjos, né? Eles já traduzem de uma maneira muito ruim. Tanto que diz assim, ó, que todas as alimárias do campo, né, que o Senhor Deus tinha feito. Sendo que, na verdade, uma tradução melhor seria o nahash, o sedutor, é o ser mais malicioso, com noção de nudez, de malícia, tá? Malicioso, de todos os viventes da planície que Deus formou. Por que planície? Vocês sabem que a palavra Éden, Gan Eden, está ligado à planície. Então, ou seja, do mundo, das dimensões que Deus criou, o nahash era o mais, o quê? Astuto, malicioso desses viventes. Agora, a forma que eles traduzem aqui, você fica sempre pensando em bichinhos da floresta, em bichinhos do campo, né? Eles não gostam que... Mas, de repente, essa serpente está falando, então até hoje o pessoal não tem muita explicação, né? Primeira grande revelação e grande questão aqui. Por que também a Escritura faz um trocadilho com serpente? Eu já vou, de antemão, colocar aqui. O ser chamado Leviatã, eu ainda não vou entrar nele, vou entrar um pouco depois. Ele é um ser que você pode chamá-lo de anjo, tá? Só que ele é um ser que ele fica na linha tênue entre seres viventes que não possuem um tipo de, como eu posso dizer, de escolha, como os animais que nós conhecemos, o nosso gato, o cachorro, o crocodilo, a cobra, o mosquito e tal, tá? E entre os anjos. Só que como ele é o rei dos animais, a esse ser ele tem um tipo de capacidade de raciocínio, tá? Para que vocês compreendam. Só que ele é um ser que ele serve a Deus e ele é um guardião que todos os seres celestiais têm temor dele. Ele é um guardião dos céus e do Sheol. Desde o mais alto céu, e ele tem entrada nesses lugares, mas principalmente as regiões chamadas abismos, ou regiões abissais. O Sheol, ele é o grande guardião dessa região, onde Deus ele é como uma espécie de mascote de Deus, onde existe um verso que a Bíblia fala que Deus brinca com ele, com esse ser. Isso é interessantíssimo. Esse é um mascote de Deus, onde todos os anjos têm temor. E tinha um ser que tinha controle sobre ele, foi dado o poder sobre ele, foi Satanás. Tá? Então, quando às vezes as pessoas falam, como Satanás talvez conseguiu acesso ao Éden? Ele conseguiu através do Leviatã. Tá? O Leviatã é um ser interdimensional que lhe deu acesso. Também conectado à questão chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Onde essas regiões elas são portais dimensionais. Tanto que o Éden ele está naquilo que é chamado de leste. O leste é um grande portal, um dos portais principais do mundo celestial, onde tanto norte, sul, leste e oeste são pontos cardeais, mas eles são portais dimensionais. Mas, em específico, o Leviatã é o que deu esse tipo de capacidade para Satanás ter acesso a esse lugar. Tá? E aí é por isso que depois sempre existe esse trocadilho. Esse animal, por ter feito isso, por ter dado esse tipo de acesso, ele será um animal que ele será sentenciado nos dias finais. Depois eu vou colocar mais à frente na live para vocês vão compreender toda essa questão. Mas aqui, quando a gente fala sobre a serpente, Nahash, a gente está falando sobre Satanás, então o Leviatã pode-se dizer que ele era, além de ser um tipo de mascote ali de Deus, foi dado a amizade e o poder dos seres maiores, no caso os serafins, que são de maiores hierarquias, querubins e serafins, onde Satanás ele é um querubim e um serafim. Lembre-se que os serafins mencionados, por exemplo, em Isaías, têm 6 asas, e os querubins,
que também estão mencionados em Apocalipse, têm 6 asas. Por quê? Porque, na verdade, são a mesma hoste angelical, só que fazendo funções diferentes, tá? Onde umas estão ali como guardiães, e em outra eles já estão como seres exercendo sacerdócio. Serafins exercem sacerdócio e juízo, tá? Então, Satanás ele teve esse poder também a esse ser, tá? Ao chamado Leviatã. Então, já fica aqui uma questão. Aí alguns vão falar assim, quando que ele foi criado, Samuel? Ali, nos dias do Gênesis, quando fala sobre a criação dos seres marinhos, principalmente, o termo Tanim, né, está ligado a esse ser, tá? O termo Tanim, às vezes traduzem como baleias e tal. As baleias estariam incluídas? Vale lembrar que a cultura hebraica ela não faz separação dessa classificação que nós temos hoje de animais, né? Por exemplo, quando falamos sobre os insetos, falamos, por exemplo, artrópodes, né? Ou as ordens dos animais, chamados mamíferos, aves, etc. Não. Por exemplo, ela separa os seres como seres voláteis, por exemplo, que voam, né? Por isso que o morcego é classificado como um ser que voa, volátil. E às vezes, na tradução, colocam para nós que o morcego é ave. Ou tradução ruim, né? Os caras não conseguem entender qual era a mentalidade dos hebreus, e aí dizem que eles que não tinham conhecimento científico. Não, eles estavam separando animais que voam, animais que são das regiões marinhas, e animais que são das regiões aéreas, né, que voam, ou animais que são da terra, etc. Então ela não faz questão se o animal é mamífero, se ele bota ovo, se ele é isso ou aquilo, não. Né? Então, a verdade, a escritura é muito precisa na classificação dela. E é importante dizer, então, que esse ser ele é o rei de todos esses animais, então ele tinha um certo tipo de consciência, tá? É interessante que os próprios animais que nós conhecemos hoje, eles têm um nível de consciência que eles, para aquilo que é chamado de terapia assistida por animais, os animais, eles têm, mesmo com toda a questão da queda, né, e a criação, hoje ela geme, como eu li no início da live, nós vemos que, por exemplo, vem sido utilizado essa questão de terapia de animais para amenizar dores de pacientes, pessoas que elas são aquilo que a gente chama de especiais, que tem algum tipo de bloqueio mental de certo modo, mas Deus lá no fundo trata com essas pessoas. E os animais, eles conseguem ter essa percepção e tratar com essas pessoas. Então o contato desses doentes com animais, ou dessas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, alguma coisa, os animais eles chegam a dar uma grande melhora, ou às vezes até processos de cura. Isso é interessantíssimo, tá? Então, os seres, aquilo que nós chamamos de animais, e mesmo plantas, etc., elas também melhoram o ambiente. Uma planta, se você tem uma casa que ela é muito pesada em ambiente espiritual, tal, certas plantas vão murchar, porque elas conseguem sentir isso, tá? Existem pesquisas que mostram que as plantas elas reagem, assim como os animais, e os animais eles também conseguem observar o mundo espiritual, tá? Uma grande prova disso é que a mula de Balaão, né? Onde é uma questão famosa, e onde Balaão, ele vê, né, na verdade a mula vê um anjo, né, e Balaão não a vê, e começa a bater nessa mula, né, mas Deus abre a fala dela, então significa que os animais, eles têm uma comunicação, acontece que eles não têm a fala aberta, né, e, inclusive, em pessoas que têm experiências também, diversos tipos de sonhos, experiências EQM, os animais, eles têm, como eu posso dizer, nos céus, nas regiões celestiais, eles têm a fala aberta, um certo nível de consciência. Só que eles são seres, eu diria assim, eu não sei se é a expressão correta, mas autômatas, em questão de consciência, de escolha entre bem e mal. É isso que eles não fazem igual nós, né? Nós somos completamente conscientes. Em Eclesiastes 3,19 diz o seguinte, para que você compreenda que o espírito, nada do mundo espiritual de Deus, ele é, como eu posso dizer, desperdiçado, tá? Todo nefesh, todo fôlego de vida, ele retorna a Deus. É interessante que em Eclesiastes 3, verso 19 diz, o destino do humano é o mesmo do ser vivente, do animal. O mesmo destino os aguarda, ou seja, morrer, tá? Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm um nefesh de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Ou seja, ele não tem vantagem nessa questão do que é o fim dele aqui. Tá? Nós estamos em um corpo literalmente como um corpo animal. Tá? Mas a diferença é que nós possuímos algo que em hebraico é chamado de Neshamar, que é o nosso espírito mesmo. O Nefesh é a energia que entra ali e te faz um ser vivo, tá? Mas, e parte da tua mente está conectada ao espírito, que se chama de Neshamar no mundo hebraico. Mas nós temos
eu diria assim, consciência. Já os seres animais, eles não têm esse tipo de consciência, então eles não respondem. Eles simplesmente, essa energia retorna a Deus. E é possível, dentro daquilo que eu tenho um entendimento, o livro de Enoque fala muito sobre isso e tal, que esse mesmo energia seja às vezes recolocada na Terra, e não porque o animal está reencarnando, mas simplesmente está sendo reutilizado como um ser que nos conecta a Deus. Porque todo mundo que tem um bichinho, a gente sente que aqueles animais, eles são tão inocentes e eles nos conectam sim a Deus, né? Agora você vê como que o homem altera, vou até colocar algo bem interessante, quando você altera a criação em sua base, você percebe que, por exemplo, tem havido muitos relatos nos últimos anos, né, e isso já é famoso, onde aqueles cães da raça Pitbull, né, eles atacam pessoas e chegam a matar os donos, etc. E tal. Mas por quê? É culpa do ser ali, do animal? Não, não é culpa dele. Agora, como houve uma alteração de DNA, de informação, então aquele animal ele adquire informações assim, questões genéticas que vão impulsionar esse ser a tomar certos tipos de atitudes. Como isso é importante, né, a questão do DNA. Então tudo que é alterado altera a própria natureza dos seres. Por isso que Deus ele se preocupava muito com a questão dos néfilins, dos seres malignos, porque o DNA vai causar dificuldade em você, mesmo se você é um ser espiritual. Quanto mais os hebreus, por exemplo, se misturassem a isso, mais seria difícil eles controlarem aquela natureza maligna que adentrou o ser humano desde o Éden, tá? Desde o Gênesis 3, que aquilo eu falo, né, no chamado Rastro da Serpente, que é um estudo que eu tenho ali, tá? Um material que eu tenho inclusive ali no QIFI. Então, precisamos compreender toda essa questão. Os animais, eles não respondem moralmente, mas eles foram afetados e a energia deles retorna. Agora, nós sim respondemos porque nós temos outro nível e a nós foi dado um tipo de domínio, tá? Inclusive, em Gênesis, eu diria que onde que está? Gênesis 1, 26 ao 28, aqui já é uma simbologia, porque Adão, ele também prefigura a figura de Cristo, e assim como o homem, ou aquilo que eu coloquei na outra live sobre a hierarquia dos anjos, chamados de Ishin, os Ishin, né? Quando eu falo no nível de Adão, tá? De Adão para cima, indo para principados, arcanjos, potestades, virtudes e etc e tal, até chegar nos serafins e chegar a nível de sacerdotes, e chegar a nível de reis e patriarcas, etc. Tá? Ancião, como os anciãos. Então, tudo isso aqui ó, já está descrito o quê? Que os anjos, ou seja, a humanidade, domina sobre os animais. Diz assim, então disse Deus, façamos a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Assim como a humanidade é macho e fêmea, os animais também foram criados nesse tipo de padrão divino, que sempre tem que ter um macho e fêmea. Você verá certos tipos de animais, sempre, digamos, de estrutura mais simples, onde às vezes não possui essa questão de macho e fêmea, tá? Ou, inclusive, muito ligado, por exemplo, seres como vermes e etc., que são seres já de uma questão como lixeiros do mundo, né? Eles têm essa questão hermafrodita, tá? E, se vocês me perguntarem, Samuel, nos céus, nas regiões celestes, há vermes? Não. Agora, o que são esses seres? Eles são um tipo de alteração da natureza, exatamente como cardos e espinhos, onde não existiria espinhos, flora, e não existiria seres com dentes pontiagudos na fauna. Por quê? Porque não seria necessário rasgar carne, tá? Todos os animais eles eram vegetarianos. Só que o que acontece? Com a questão do pecado, então houve a questão do pontiagudo. O próprio termo Caim, por exemplo, que é o primeiro filho do maligno, significa algo pontiagudo, pontudo. Por quê? É algo que agora vai ferir. Tá? Seres carnívoros, né? Seres que comem a carne e a flora hoje te espinha, né? Cardos e espinhos também está ligado a um código na escritura sobre a semente do mal, tá? Então é importante vocês compreenderem isso. Então Deus, ele deu esse domínio do homem sobre os animais, muito mais os anjos de alta hierarquia, que eles têm um domínio sobre todos os outros seres, né? Aí se alguém me fala assim, não, foi só o homem que deu esse governo. Não, gente, por favor, né? Vamos ter inteligência. Igual o anjo, por exemplo, que tem o domínio ali sobre a mula e etc. Você vai perceber que esses anjos, inclusive, até se fazem forma de certos animais.